3h12, a gente vem trazendo ao longo da semana mais clareza e informação a respeito do transtorno do espectro autista. Quem tem o TEA precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Custear o trabalho de tantos profissionais é um desafio, seja na rede pública ou por meio de convênios de saúde. Muitas vezes as famílias precisam entrar com ações na justiça para garantir as terapias. Na terceira reportagem da série sobre o espectro autista, a repórter Tayla Ramos traz a compreensão do que seria o ideal para o acompanhamento do TEA. O transtorno do espectro autista envolve diversas patologias que prejudicam o desenvolvimento neurológico. As características mais comuns estão relacionadas à capacidade de se comunicar e interagir, além de interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. O nível de gravidade dos sintomas pode variar. Tratamentos com diversos profissionais, como terapeuta ocupacional, nutricionistas, psicólogos e fonoaudiólogos, são capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas com o espectro. Mas, diante de tantas opções, quais são os cuidados de saúde específicos que a família de um autista deve ter? Aida Tereza dos Santos Brito, mestre e doutora em educação pela Universidade Federal do Piauí, além de psicopedagoga e pós-graduada nas áreas de educação especial inclusiva e terapia analítico-comportamental infantil, explica que o autismo apresenta escalas de severidade. O acompanhamento necessário, portanto, depende da avaliação de cada paciente. Quando você fala de um tratamento que tem apresentado resultados mais eficazes para pessoas com TEA, a gente fala de uma intervenção muito voltada para um planejamento específico. Então, os profissionais olhando para um plano em comum. Em geral, esse planejamento em comum, ele advém da aplicação da ciência da análise aplicada do comportamento. Então, quando você tem todos esses profissionais, olhando para um currículo pautado nas intervenções analítico-comportamentais, aí você tem ali uma intervenção mais focada, intervenção com objetivos comuns, que as pessoas pensam nos procedimentos, nos alvos, em rotas comuns. Então, eu penso que pensar assim ainda é difícil. A gente tem visto muitas equipes multiprofissionais, que mas cada um acaba trabalhando um pouco na sua área, não conversa entre si. Então, eu vejo isso trazendo prejuízos para o nosso paciente. Segundo a profissional, a terapia ABA, ou análise do comportamento aplicada, é um dos métodos que ajudam nas habilidades sociais, comunicativas, emocionais e de aprendizado das pessoas com autismo. O olhar da ciência da análise do comportamento, é um olhar muito educativo, é um olhar no qual olha para a pessoa e diz onde essa pessoa, onde é que nós podemos fazer com que se alcance as melhores formas de viver nessa sociedade, Os cuidados com a alimentação também podem contribuir para o desenvolvimento dos pacientes com o espectro autista, especialmente durante a infância, segundo a nutricionista Luciene Nunes, que trabalha no Instituto SER, em Campinas. Algumas crianças apresentam disfunções de integração sensorial, onde o cérebro não processa as entradas sensoriais ou estímulos corretamente. Assim, as respostas são inadequadas e afetam o cotidiano da criança. Uma das áreas que tal disfunção acomete é a alimentação. Como exemplo, temos crianças que não conseguem comer determinadas texturas. Crianças que não aceitam comidas pastosas ou granuladas, como, por exemplo, a carne moída. Ou crianças que têm dificuldade em permanecer em casa quando a refeição é preparada, pois não toleram o cheiro. Ou então, a forma em que a comida é apresentada no prato também interfere. Se a criança tem o controle postural adequado para conseguir permanecer sentada no momento da alimentação, também interfere, dentre outros fatores. Com tantos profissionais envolvidos, as despesas médicas relacionadas ao autismo podem ser frequentes e onerosas, encarecendo também os planos de saúde. Muitas famílias recorrem às liminares judiciais para conseguir das operadoras o tratamento especializado. Lucelmo Lacerda,
pós-doutorando em Educação Especial pela UFSCar e doutor especializado em Educação pela PUC São Paulo, além de autor do livro Transtorno do Espectro Autista, afirma que nem sempre as terapias fornecidas são as mais adequadas. De fato, existem problemas em termos de sustentabilidade financeira, porque o serviço é muito caro, é muito especializado, mas é possível construir saídas que sejam sustentáveis. Essas saídas, elas passam por a gente incrementar o serviço, fazer acordos que sejam razoáveis com o convênio, que o convênio quer fazer acordos com o pagamento do valor que normalmente eles pagam, para um serviço altamente especializado, para pagar um valor que é muito pequeno. É claro que ela não consegue. Aí você tem pessoas que alegam que estão fazendo tratamento para autismo e não estão. E aí é claro que eles vão perdendo a justiça. Então está faltando, na minha perspectiva, principalmente nesse trato com o convênio, está faltando o convênio ter a clareza, os convênios terem a clareza do que é a intervenção. E aí é claro que quem sai perdendo nesse processo é a família, porque ela é que está contratando um serviço que não tem de fato entregue ali aquilo que precisa, né? Mas o que não se pode negar é, você tem uma condição de saúde que tem um tratamento, que tem evidência científica e ele deve ser ofertado. Também é cada vez mais frequente o diagnóstico tardio do autismo em adultos. Nesses casos, segundo Lacerda, também é necessário buscar suporte psicoterapêutico. Esses indivíduos, por eles terem passado por todos esses percalços sem diagnóstico, significa que são quadros com menor nível de suporte, né? Indivíduos com linguagem preservada, com cognição preservada. Não são indivíduos que vão fazer uma terapia com fono, TO, psicólogo, musicoterapia, fisioterapia. Em geral, são indivíduos que precisam de psicoterapia, com psicólogos de boa qualidade. É claro que pode variar, pode ter alguns que vão precisar de uma integração sensorial com uma terapeuta ocupacional, outros talvez uma sessão de fisioterapia, porque tem ainda algum prejuízo motor, mas a maioria das vezes vai ter uma intervenção bem menos intensiva, né? E, em geral, mais focal. Então, por exemplo, você tem um prejuízo numa área específica, então vai ser aquela área específica. Para as famílias que dependem do SUS para ofertar assistência aos pacientes com autismo, as unidades básicas de saúde são o primeiro lugar a ser buscado em caso de suspeita do diagnóstico ou necessidade de acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde. Nesses locais são feitos os encaminhamentos necessários para a atenção secundária e terciária. De Campinas, Tayla Ramos. E no episódio de amanhã você vai saber